Olá pessoal, eu sou o professor Joel. Resolvi gravar um vídeo para vocês hoje mostrando o cálculo no Excel de uma planilha que nós chamamos aqui de caminhamento perimétrico ou caminhamento periférico, também chamado de poligonação. Nessa metodologia de método de levantamento planimétrico é sempre feita a troca de pontos da estação. Claro que entre cada troca nós podemos ter uma série de pontos irradiados, combinar caminhamento com irradiação, mas aqui vou mostrar só a parte do caminhamento. Então nós temos a estação na primeira coluna, ponto visado na segunda. Então nós sempre visamos o ponto anterior, que nós chamamos de Ré, para fazer a leitura do ângulo zero, zerar o ângulo horizontal, e no ponto seguinte, no vante, medimos o ângulo horizontal, então formado entre o alinhamento anterior e o próximo. Então aqui nesse exemplo só 6 pontos, então nós temos a estação, ponto visado 1, ponto visado 2, 2, 3, 3, 4 e assim sucessivamente, tá? Mas isso não é o mais importante. O que eu quero mostrar é o cálculo do azimuth, tá? Então, só para entender, para aqueles que não sabem o que é caminhamento, explicar um pouquinho mais. Aqui eu tenho a digitação dos ângulos no formato que já foi mostrado num outro vídeo. Para colocar tudo numa célula só, nós digitamos então dessa maneira graus, minutos e os segundos com S no final, tudo junto assim, sem espaço entre os números, só a digitação direta, sem digitar em células diferentes. Nessa mesma, aqui depois nós temos a transformação para decimal. Como eu falei, isso já está num outro vídeo, tá? Aqui embaixo tem o processo de verificação de erros angulares, tá? Nessa planilha aqui já está ajustada, ou se tem ajuste é muito pouco. Não, já está aqui, a soma dá exatamente, não tem compensação, não tem ajuste, fecha 720 graus, então já está ajustada essa medida de ângulo horizontal. É só um exemplo fictício, trabalho de aula. Aqui estão os ângulos horizontais, a transformação para decimais, a compensação angular, que no caso aqui não existe, então fica igual. A célula coluna D e coluna E seriam iguais nesse caso. Aqui nós temos em amarelo as entradas, né? Aqui nós temos as distâncias medidas a campo. Também aqui já estão praticamente ajustadas, só para exemplo. Eu vou ampliar aqui a célula do azimuth para vocês verem o cálculo. Então nessa coluna aqui do azimuth, ele já está no formato de graus, minutos e segundos. Então eu faço o cálculo primeiro no formato decimal, que o Excel só aceita o formato decimal, usando esses ângulos decimais aqui, e depois transformo para graus, minutos e segundos, que é a maneira que nós trabalhamos, que a gente divulga, que a gente mostra os resultados nessa maneira com graus, minutos e segundos, não nessa maneira aqui. Eu posso colocar depois na descrição do vídeo as fórmulas para vocês verem tanto a ida quanto a volta de transformar para decimal e voltar. Depois vocês podem fazer a planilha de vocês só trocando a célula se for diferente, então fica mais fácil para vocês acompanharem. Então o cálculo do azimuth, o primeiro azimuth eu coloquei a partir dos dados de campo. Então aqui nós usamos o azimuth do alinhamento Devante, o alinhamento 1, 2. Coloquei aqui o azimuth 112, 57 e 47, com um final S, mesmo jeito que foi feito para colocar os ângulos horizontais. E aí aqui na primeira célula ele faz a transformação para decimal, pela aquela mesma fórmula que eu falei, que eu disse que tem no outro vídeo, tá? E depois os outros azimuths sim são calculados. Então, como cada troca de aparelho, troca de estação de lugar, troca a referência, o ângulo zero é sempre o alinhamento anterior.
o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o alinhamento anterior, o azimuth anterior, que é para avante, e fazer mais ou menos 180 graus para trocar o sentido desse alinhamento. Como assim? Isso vem lá da teoria do método de caminhamento. Quando eu troco a estação de lugar, eu estou fazendo a ré no mesmo alinhamento. Ó. Então observem aqui a coluna, a primeira linha, estação, ponto visado, 1, 2. Quando eu troco a estação para o ponto 2 e faço a ré no ponto 1, eu estou usando o mesmo alinhamento. Só estou trocando o sentido. Então, eu vou pegar esse azimuth como referência, 112, só que contrário. Em vez de ser de 1 para 2, vai ser de 2 para 1. Por isso que eu preciso somar ou diminuir 180 graus. E depois eu somo com o segundo ângulo, o ângulo medido. E assim eu calculo os 106 graus, no caso, 49,39. E assim eu calculo o próximo azimuth. Então, a fórmula para o cálculo do segundo azimuth é o azimuth anterior mais 180 graus mais o segundo ângulo. Então seria 112 graus, só vou falar a parte do graus, né? 112, 57, 47, em todo ele, né? Obviamente, mais 180 mais 106. E esse resultado, se ele passar de 360 graus, eu tenho que diminuir de 360 graus. Então, algumas pessoas trabalham, quando o azimuth anterior é maior que 180, eu faço mais, quando ele é menor, eu faço menos. Mas matematicamente, vocês vão concordar comigo que se eu somar sempre 180 e quando passar de 360 diminuir 360, dá no mesmo, né? Porque somar 180 e diminuir 360 é a mesma coisa que diminuir 180. Então, fazer mais 180 menos 360 é matematicamente fazer a mesma coisa que menos 180. Então, se eu fizer sempre mais, vai dar sempre certo. Então, na fórmula, o que nós fizemos? Colocamos a fórmula do C e o que foi colocado aqui, ó. Se a célula anterior mais 180 mais o próximo ângulo, então, o azimuth anterior, nós temos que somar 180 graus, porque nós trocamos o sentido da referência. Antes a gente olhava para avante, de 1 para 2, agora olhamos de 2 para 1. Por isso que tem que somar 180. Então, vai ser azimuth anterior mais 180 mais o próximo ângulo, o ângulo horizontal. Então, o ângulo formado entre o alinhamento 2, 1 e o 2, 3, para calcular azimuth 2, 3. For maior que 360, então eu faço essa soma, menos 360. Então, essa primeira parte aqui da fórmula C é quando verdadeiro, né? Observem aqui a ajuda, ó. Teste lógico. Teste lógico é, se a soma mais 180, aliás, a soma do ângulo do azimuth anterior mais 180 mais o ângulo alfa 2, no caso, segundo o ângulo horizontal, for maior que 360, eu faço tudo isso menos que 360. Caso contrário, o valor ser falso. Se não for maior que 360, for igual ou menor, então eu deixo como está. Só faço a soma. Faço o azimuth anterior mais 180 mais o ângulo horizontal. Sempre lembrando que esse ângulo é medido no sentido horário. Então não interessa se é externo ou interno. No caso aqui, nós estamos trabalhando com ângulos internos. São 6 pontos, 6 ângulos internos. Na fórmula daria 480 n menos 2. A soma tem que dar 720 graus. Tá? Então, dá 180 vezes 4, 720. Tá? Então, acho que ficou clara a fórmula, né? Então, não precisa fazer mais ou menos, não precisa fazer aquela C para a decisão se é maior ou menor que 180. Faz sempre mais e quando for passar de 360, diminui 360 e quando não passar, deixa como está. Aí vai dar sempre certo. Essa parte aí. Então, espero que tenham gostado. Quem gostou,
marca aí que gostei, né? E se inscrevam no canal para não perder as novidades. Obrigado pela atenção.